Princípios da Prosperidade Bíblica, de Ellen White. Capítulo 8. Negócio e religião. Os que estão empenhados na obra de Deus não poderão servir em sua causa de modo aceitável, a menos que façam o melhor uso dos privilégios religiosos de que desfrutam. Somos como árvores plantadas no jardim do Senhor, e Ele vem buscar em nós os frutos que tem direito de esperar. Seus olhos estão sobre cada um. Ele lê o nosso coração e conhece nossos caminhos. Esse é um exame solene, porque diz respeito ao nosso dever e ao nosso destino, e é realizado com grande interesse. Todo aquele que tem responsabilidades sagradas deve se perguntar: como enfrentarei o olhar examinador de Deus? Será que meu coração está isento de toda contaminação? Ou os átrios de seu templo têm sido profanados, sendo invadidos por compradores e vendedores, a ponto de não restar espaço para Cristo? Quando a agitação dos negócios é contínua, ela faz esmorecer a espiritualidade e deixa o coração vazio de Cristo. Quando os homens, embora professando a verdade, passam dias sem se comunicar com Deus, são induzidos a atos estranhos e a tomar decisões que não estão de acordo com a vontade divina. Nossos irmãos não agirão com segurança, deixando-se levar por meros impulsos. Isso não é estar unido a Cristo e proceder de acordo com a sua vontade. Incapazes em tais condições de reconhecer as necessidades da causa, serão induzidos por Satanás a assumir atitudes que atrapalharão e retardarão a obra. Meus irmãos, vocês estão cultivando a devoção? Predomina em vocês o amor pelas coisas santas? Vocês vivem da fé e estão vencendo o mundo? Assistem aos cultos públicos? E é a sua voz ouvida nas reuniões de oração? O altar da família está erguido entre vocês? De manhã e à tarde, vocês reúnem em torno dele os filhos, apresentando o seu caso a Deus? Buscam instruí-los a se tornarem seguidores do Cordeiro? Sua família, se não for religiosa, testemunhará sua negligência e infidelidade. Será lamentável se seus filhos forem indiferentes, desrespeitosos e não tomarem prazer nas reuniões religiosas e nas verdades santas, ao passo que vocês estão empenhados na obra. Uma família assim exerce influência contrária a Cristo e à sua verdade, porque quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. A negligência do dever de educar os filhos e cultivar a piedade na família é completamente desagradável a Deus. Se um de seus filhos estivesse em risco iminente de afogar-se, que alvoroço seria? Quantos esforços se empenhariam? Quantas preces se fariam? E quantas disposições se aplicaria a fim de salvar-lhe a vida? Mas aí estão seus filhos, sem Cristo e sem a salvação. É possível que, pela sua rispidez e falta de educação, sejam até uma vergonha para a causa adventista. Estão em risco de se perderem, vivendo sem esperança e sem Deus no mundo, e vocês continuam descuidosos e indiferentes. Que exemplo você dá aos seus filhos? Que espírito reina em sua família? Seus filhos devem ser ensinados a ser gentis, atenciosos, amáveis, prestativos, mas, sobretudo, respeitadores das coisas santas e das reivindicações divinas. Devem ser instruídos a respeitar os momentos de oração e a levantar-se cedo para tomar parte no culto da família. Pais e mães que põem Deus em primeiro lugar na família, que ensinam os filhos a considerar o temor de Deus como o princípio da sabedoria, glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada. Uma família que ama e obedece a Deus
e não se rebela contra ele. Cristo não será um estranho em uma família assim. Seu nome lhe será familiar e o reivindicarão, reverenciarão e glorificarão. Os anjos se deleitam em uma família em que Deus reina soberano e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Essas famílias têm direito à promessa: honrarei aqueles que me honram. 1 Samuel 2,30. Quando de uma casa assim o chefe sai a cumprir seus deveres cotidianos, será sempre com o espírito manso e submisso, adquirido pela sua comunhão com Deus. Será um cristão não só de nome, mas em seu trabalho e em todas as suas transações comerciais, fará toda a sua obra com honestidade, sabendo que os olhos de Deus o contemplam. Sua voz se fará ouvir na igreja. Terá palavras de agradecimento e ânimo a dizer, porque é um cristão que se faz notar pelo crescimento espiritual, alcançando novas experiências cada dia. É um obreiro aplicado e ativo na igreja, que trabalha para a glória de Deus e salvação de seus semelhantes. Sua consciência o condenaria e se sentiria culpado diante de Deus se negligenciasse os cultos públicos, privando-se assim dos privilégios de habilitar-se para prestar maior e mais eficaz serviço à causa da verdade. Deus não é glorificado quando homens de influência se provam apenas homens de negócio, passando por alto seus interesses eternos, que são muito mais sagrados, muito mais nobres e elevados do que os temporais, em que se deveria aplicar maior tato e habilidade, senão nas coisas que são imperecíveis e destinadas a durar perpetuamente. Irmãos, desenvolvam seus talentos no serviço do Senhor. Manifestem na promoção da causa de Cristo o mesmo tato e habilidade que empregam nos empreendimentos seculares. Sinto ter que dizer isso, mas há parte dos chefes de família grande falta de fervor e legítimo interesse nas coisas espirituais. Há alguns que raramente são vistos na igreja. Dão uma desculpa, depois outra e mais outra, justificando sua ausência. Mas a causa verdadeira é que lhes falta um interesse religioso. O espírito de devoção não é cultivado na família. Os filhos não são criados na doutrina e admoestação do Senhor. Esses homens não são o que Deus desejaria que fossem. Não mantêm comunhão viva com Ele. São apenas homens de negócio. Não têm espírito de conciliação. Há tão pouca mansidão, bondade e polidez em sua conduta que seus motivos são geralmente mal interpretados, fazendo-se mau conceito até mesmo do bem que há neles. Se pudessem perceber quanto sua conduta é um tropeço aos olhos de Deus, eles se endireitariam. Satanás empenha esforços para afastar os homens de Deus e é sempre bem-sucedido nesse propósito quando consegue absorver sua atenção de modo que não tomem tempo para ler a Bíblia, orar particularmente e oferecer seus sacrifícios de ações de graça e louvor de manhã e à tarde sobre o altar da família. Quão poucos reconhecem as estratégias do arqui-enganador. Quantos lhe ignoram as tramas? Quando nossos irmãos voluntariamente se afastam das reuniões religiosas, quando deixam de pensar em Deus e de o reverenciar, quando não o tomam por seu conselheiro e baluarte de sua defesa, quão depressa passam a adotar os pensamentos mundanos e a incredulidade. E vãs confianças e filosofias substituem a fé humilde e confiante. Muitas vezes a tentação é acalentada, como se fosse a voz do verdadeiro pastor, porque as pessoas têm se afastado de Jesus. Não poderão estar seguras um só momento, a menos que alimentem no coração princípios justos
e os apliquem também em seus negócios de cada dia. Seja qual for a posição que ocupemos na vida e o negócio em que estejamos empenhados, devemos ser sempre humildes, reconhecendo a necessidade que temos de assistência e devemos apoiar-nos plenamente nos ensinos da Palavra de Deus e reconhecer em todas as coisas a sua providência, abrindo-lhe com franqueza nossa alma em oração. Apoie-se, meu prezado irmão, em seu próprio entendimento para a carreira que escolheu e terá decepções e dissabores. Confie no Senhor com todo o seu coração e Ele guiará seus passos com sabedoria, ficando salvaguardados seus interesses tanto neste mundo como no futuro. Você necessita de luz e conhecimento. Pode optar entre seguir o conselho de Deus e o de seu próprio coração, entre andar ao clarão de sua própria luz ou colher para você a luz divina do sol da justiça. Pelo interesse de ganhar dinheiro, muitos se afastam de Deus, esquecendo-se de seus interesses eternos. Adotam o caminho do homem calculista e mundano, mas Deus não aprova isso, pois é uma ofensa a Ele. Os homens devem ser aptos a delinear e executar planos, mas todos os seus negócios devem ser efetuados de acordo com a grande lei moral de Deus. Em todos os atos da vida, tanto nos de maior quanto nos de menor importância, devem ser aplicados os princípios do amor a Deus e ao próximo. É necessário que haja um espírito que não se contente em dizimar hortelã, o endro e o cominho, mas que tome em consideração e viva de acordo com a parte mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e o amor de Deus. Pois o caráter de cada um que estiver relacionado com a obra deixará nela sua impressão. Há homens e mulheres que, por amor a Cristo, abandonaram tudo. Para eles, os seus interesses temporais, o convívio com as pessoas de suas relações, sua família, seus amigos, são de menor importância do que os interesses do reino de Deus. Em sua afeição, não puseram propriedades, parentes e amigos em primeiro lugar, e a causa de Deus em segundo. Os que isso fazem, que devotam a vida ao progresso da verdade a fim de levar muitos filhos e filhas a Deus, têm a promessa de que isso lhes será recompensado 100 vezes mais nessa vida, devendo fruir a alegria da vida eterna no mundo futuro. Os que trabalham com ideias nobres e altruístas consagrarão a Deus o corpo, a mente e a vida espiritual. Não buscarão sua exaltação própria, não se sentirão aptos a assumir responsabilidades, mas não se recusarão a elas, porque terão o desejo de fazer tudo quanto lhes seja possível. Estes não buscarão as próprias conveniências. A pergunta que farão é: qual é o dever?